aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Parece que essa semana a gente está começando com o pé direito. Temos mais informações sobre Bolsonaro e a questão da AGU, os desdobramentos, os comentários de algumas pessoas interessantes, como por exemplo a nossa Janaína Pascoal, que está longe de ser uma apoiadora do governo, mas falou algo interessante. Temos mais informações aí sobre a questão do Barroso, do Felipe Neto, que eu acho que vale a pena, junto assim com duas reflexões que saíram, dois textos aí do pessoal da direita. Temos também informações sobre o TCU, que tá logo nossa reportagem de capa, vocês vão entender, TCU, a JBS, que todo mundo deve conhecer. Temos coisas sobre Moro, porque todo dia ele quer ganhar mídia, então a gente vai dar a repercussão para mostrar quem é Sérgio Moro. Temos também uma informação aí exclusiva, essa realmente é exclusiva, porque acabou de ocorrer poucas horas atrás. Uma dessas pessoas que os Twitter aí suspendeu a conta, agora suspendeu de vez. E só foi uma única pessoa, dentre várias. A pessoa me mandou um áudio, vou mostrar para vocês e parece que o negócio ficou meio estranho. Temos também informações boas do governo e, gente, o governo está despiorando. O governo está despior. Já ouviu essa palavra? Nunca ouviu? Eu também nunca tinha ouvido, mas parece que a Folha de São Paulo criou uma palavra nova para não elogiar o governo. Vocês vão entender tudo. Mas vamos começar aqui pela questão do TCU. Vamos aqui pelas beiradinhas e a gente vai chegar lá no tema principal. Saiu aqui no Antagonista, poucas horas atrás, que o TCU agora vai investigar transferências de ativos da JBS para a Europa. Todo mundo aí se lembra de todo o desgaste que nós tivemos devido à JBS no passado. Todos os problemas que criaram. Tivemos até o Joesley Day, né? Na época do governo Temer. E aí, pessoal, isso aqui é coisa rápida só pra gente refletir. Será que o TCU realmente vai se preocupar, vai julgar como deveria julgar? Olha isso daqui, ó. Ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, admite que usou o jato da JBS Friboi. Nosso bonitão, o homem mais bonito da República. Esse mesmo cara, né, a matéria, não custa relembrar, pra gente mostrar, pra não falar de boca, Brasil 247. Temer promove irmão de relator do processo do Decreto dos Portos no TCU. Prestes a ver o chamado Decreto dos Portos ir a julgamento pelo TCU, pela suspeita de irregularidades que beneficiariam empresas do setor portuário, Temer promoveu o irmão do relator no processo. Vejam só, né, Temer promoveu logo quando ia ser julgado. E ele podia se dar mal. Quem é? É o nosso bonitão, nosso querido homem mais bonito da República Brasileira, TCU. TCU que vai atrás da JBS, o cara aí que admitiu usar o jatinho da JBS. O que vocês acham, pessoal? A única coisa que eu acho é que Cabral precisa falar, ele precisa colocar pra fora o que tá no coração dele. Eu quero ouvi-lo, Cabral. Eu gostaria mesmo que ele fizesse a delação, até porque ele tem que apresentar provas, porque ele diz que, além de Bruno Dantas, o homem mais bonito da República, o Raimundo Vital do Rego há acusações contra Haroldo Cedrais e o ex-ministro Valmir Campelo. E sabe o que é isso? Delação de Cabral envolve 5 ministros e ex-ministros do TCU. Então essa questão do TCU, né, tá muito interessante. E vale lembrar aí que Bolsonaro em breve vai também poder indicar uma pessoa para o TCU. Mas enfim, tivemos aí o final de semana com o Sérgio Moro querendo brilhar, sempre daquele jeito, tentando emplacar aquela narrativa que o governo não luta contra a corrupção. Vocês estão cansados de ouvir, mas tenho que repetir, porque eu tenho certeza que vocês conhecem várias pessoas que não estão o tempo todo na política. E quanto mais argumentos vocês tiverem, vocês vão poder mostrar para as pessoas quem realmente é Sérgio Moro. Aí ele deu uma reportagem para o jornal britânico Financial Times e fala da importância da agenda anticorrupção, né? E aí, a Renatinha trouxe essa foto, né? Só para relembrar, é Moro junto com Dória. Todo mundo deve estar vendo o que está acontecendo em São Paulo, né? Essas compras sem licitação. E aqui o Moro, juntamente com a Aécio, o Temer e o Alckmin. Pessoas pelas quais Moro não teceu nem uma única palavra. Mas enfim, uma coisa que é interessante, nas últimas horas também, o antagonista agora resolveu nos fornecer, né, esse presente que foi um artigo de Sérgio Moro, que foi lançado, acho que na semana passada ou foi na semana retrasada, que possivelmente ninguém leu, e aí agora estou dando de graça, sabe? Era uma matéria só para assinantes, agora é gratuita para todas as pessoas. Que lá eles tentam criar uma ideia que o governo não está lutando contra a corrupção, e devido a isso, sabe, os corruptos vencerão. E uma coisa que é interessante é a matéria aqui abaixo, porque eu não vi nenhum comentário do Sérgio Moro. E é algo assim que a gente até vai falar dele mais tarde, que tem, eu não sei, mas tem um pra mim que talvez possa ter uma ligação com o Foro de São Paulo. Vou ler o que a Revista Oeste disse, ó. Depois da decisão do ministro Fachin de proibir operações da polícia lá no Rio de Janeiro, né,
Algumas quadrilhas se aproveitaram para expandir seus domínios. Sabe, agora que não está tendo polícia, ficou mais fácil, né? Ficou um pouco mais fácil de agir. Bom, isso foi uma decisão da STF. Vocês devem lembrar, né? Fachin foi indicado pela Dilma, Dilma do PT, do Foro de São Paulo. Tem aquele pessoal lá da Colômbia, que é amigo aí de um pessoal aí no Brasil, que não faz coisa assim dentro da lei. Junta os pontos, vocês já entenderam, né? Mas não temos nenhuma palavra de Moro sobre o que vem acontecendo, sabe? É só tentando atacar o governo Bolsonaro, que ele tá querendo rivalizar, né? Tentar ser uma oposição para ele ser o candidato da esquerda. Nunca será. Só que o Moro também ele vem pra mídia, ó, porque ele veio falar. Usaram minha presença no governo como desculpa, então saí. Oh, meu Deus. A gente precisava de... Como nós precisávamos de Moro, né? Aí vem falar no Financial Times também, ó. Eles estavam usando minha presença como desculpa, então eu saí. Para avançar na agenda de corrupção, precisamos de uma forte vontade política, porque você vai enfrentar muitos interesses pessoais, às vezes de gente poderosa envolvida com crimes no passado. Se você não tiver uma forte vontade política, seus esforços contra a corrupção vão falhar. E ainda acrescentou: a verdadeira questão é, estamos avançando agora na agenda de corrupção ou ainda estamos enfrentando reveses? Ele fala, mas ele sempre quer deixar em aberto como se fosse o governo. O governo que faz de tudo. Vocês veem recorde atrás de recorde da polícia, operações. Temos agora o pessoal do PSDB, mas não, na cabeça de Sérgio Moro a corrupção foi deixada de lado. Só que o engraçado dessa matéria, o pulo do gato, quem achou foi a Sophie. Ela coloca, ó, desculpa esfarrapada número 37 para a saída de Moro. A penúltima foi só 4 dias atrás e ele culpou o enfrentamento à pandemia. Antes disso, foi pela suposta interferência na PF. Também teve a narrativa de que era para o governo poder se aproximar do Centrão. E aqui vocês podem ver, ó, só no mês de julho. Ó, Moro falou que ele saiu porque usaram a imagem dele. Isso ontem, dia 26. Dia 6 de julho, ele saiu porque o governo estava se aproximando do Centrão. Aí, ó, saída de Moro é parte de integração da transação com o Centrão. Dia 13 de julho. Se eu fico, jogo fora a minha consciência, diz Sérgio Moro sobre sua saída. E aqui ele fala a questão que envolve a pandemia. Ah, não, quer dizer, essa daqui foi sobre... Peraí, cadê a narrativa? Ah, foi interferência da PF. E esse daqui foi sobre a pandemia, dia 22 de julho. Decisões de Bolsonaro sobre pandemia pesaram para a minha saída, de Sérgio Moro. Todo dia ele sai por um motivo diferente. Gente, vocês percebem que ele não consegue nem ter uma linha só. Nem uma linha só. Nem ele consegue, sabe, manter o que ele diz. Nem ele consegue. A gente não precisa de ninguém. Ele mesmo se desmente. 4 dias atrás ele já esqueceu o motivo que ele saiu do governo. Agora já mudou o motivo de novo. Sérgio Moro, né? É uma piada. Esse cara é uma piada. Esse cara é uma piada. E aí... mais uma vez aqui, né? Quem falamos ontem. Bolsonaro pede desbloqueio dos perfis. Ele, juntamente com o pessoal da AGU. Mostrei para vocês ontem, inclusive, que a peça foi muito bem feita, que é muito interessante, que tem um pedaço específico que eles estão falando da importância da liberdade de expressão e que, na verdade, o STF já lutou pela liberdade e eles usam isso, uma decisão do próprio Alexandre de Moraes. Mas, pessoal... tem uma coisa mais interessante ainda, que eu vou falar em breve, mas antes, olha isso daqui. Aí vem o antagonista, né, que é basicamente a equipe a SECOM de Sérgio Moro, e vem o Cláudio Dantas. Ele divulga um artigo do antagonista. A AGU não pode defender interesses privados. Privados. Foi do dia 26 de julho, na data de ontem. Olha... o que o Diego Garcia nos mostra, né? Peraí, o discurso acho que mudou, né, Cláudio Dantas? Porque o mesmo Cláudio Dantas, no dia 15 de abril de 2019, ele falou: Cajuru também aciona o STF contra a censura Cruzoé. Quer dizer que quando é o antagonista, a gente pode ter senadores, pode ter a máquina pública para ajudar. Agora, quando é pelo interesse da nação, porque Bolsonaro não fez de forma privada, e vocês vão perceber, aí tudo muda, né? Mas, olhem só isso daqui. Vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante. É um áudio. O que foi que aconteceu? Vocês viram aí que foram várias contas que foram suspensas. Vocês que estão no Brasil não podem acessar. Quem está de outro país ou usar um VPN, qualquer coisa, você podem ter acesso. Porém, pessoal, dentre todas as contas, teve um rapaz, ele perdeu a conta dele.
do dia de ontem, nas últimas horas mesmo, sei lá, 6, 7 horas, que foi o empresário Otávio Facuri. Isso não aconteceu com mais ninguém. E o mais interessante ainda, ele perdeu 2 contas. O STF só pediu o bloqueio dessa conta aqui de cima, OO Faca, só essa daqui. Ele tinha uma conta reserva que era o próprio Faca, e ambas as contas caíram ao mesmo tempo. E olha só que interessante o que ele nos diz, né? Coincidências da vida que nos fazem questionar sobre o MBL. Vamos ver o que o Otávio tem para nos falar. Pois é, rapaz. Eu acordei hoje e minhas contas no Twitter, né? Minha conta no Twitter está suspensa pelo Twitter. Olha só. Não sei, ainda estou tentando ver por quê, né? Vou tentar logar do computador para ver por quê, mas é muito estranho, porque isso nunca me aconteceu. E agora, depois da suspensão, né, da ordem de bloqueio no Brasil do Alexandre de Moraes, olha só, a imprensa me ligou para me entrevistar e toda a oportunidade que eu tive, eu falei sobre o caso do Luciano Ayan. Eu estou tentando levantar isso ao conhecimento das pessoas, que o Luciano Ayan, que é o criador dessa tese fantasiosa de gabinete de ódio, de todo mundo recebe ordem lá, não sei de quem, de Brasília, são esses absurdos. Sim. E eu estou tentando aproveitar as oportunidades para falar sobre isso e contar para as pessoas, né? Para elas entenderem que a origem dessa perseguição toda vem da mente dele, que criou lista de seguidores, né, seita, que ele chama de seita e tal. Então, eu acho que esse meu bloqueio tem a ver com isso. Na hora que eu comecei a falar dos caras, do Luciano, e falar da prisão e da investigação em cima dele, foram por cima da minha conta para me calar. Que interessante, né, pessoal? Tava beleza, tudo de boa com o Facuri, e assim que ele relata que ele começa a conversar, que a mídia foi procurá-lo, que ele começa a falar do Ayan e por aí vai, das coisas que tá por trás, ele teve não a conta que o STF pediu suspensa, mas ambas as contas, uma conta reserva que ele tinha. Gente, isso é muito estranho. O STF não tinha essa conta. E a única coisa que teve foi um bloqueio no país. Agora ele teve ambas as contas suspensas quase que ao mesmo tempo. Isso é muito intrigante, né? E só aconteceu com ele. Eu chequei do Bernardo Kister, eu chequei do Alan dos Santos, eu chequei do Luciano Hang e do restante do pessoal. Mas só aconteceu com Otávio Facuri. Vamos ver, né? Ele vai entrar em contato com o Twitter, vai ver. Ele só levantou uma possibilidade que ele tá achando que é interessante, que assim que ele começa a falar, aconteceu isso com ele. E aí, olha isso daqui, que vai ter tudo a ver com o que o Cláudio Dantas falou. E ainda tem uma coisa extra. Eu vou falar uma coisa extra primeiro. Ontem, quando eu falei pra vocês, gente, eu não tinha sacado uma coisa. Essa DIN que o governo aí protocolou junto com a AGU, ela não vai pro Alexandre de Moraes. Não é o Alexandre de Moraes, ele, que vai julgar sim ou não. Eu não falei isso no vídeo. Muitos de vocês talvez até possam já saber disso. Mas essa questão da AGU, ela vai para o plenário do STF. Ou seja, gente, nesse momento que as relações com o Bolsonaro, com a mídia, começaram a mudar, nesse momento que a mídia começa a criticar as ações do STF, nós temos uma ação feita pelo AGU, que contém trechos de Alexandre de Moraes, de 2 anos atrás, defendendo a liberdade de expressão, inclusive de pessoas que discordam dele, trechos do Gilmar Mendes, trechos do Marco Aurélio, tem um Carlos Aires, que não está mais presente, mas já foi ministro do STF, e mais algumas pessoas. Então tem grandes juristas, textos dele para fundamentar o pedido, todos falando de liberdade. E agora a gente vai ver um julgamento que todos os 11 ministros vão ter que colocar suas caras no holofote. O Brasil vai estar vendo como cada ministro irá dar o seu parecer. Será que todos os ministros vão querer seguir, sabe, o mesmo caminho de Alexandre de Moraes? Será que todos vão ficar no mesmo barco ou vão pular do barco? Agora todo mundo tá gostando, adorando pular do barco, né? Fica no barco, pula do barco, só se fala nisso agora. Vamos até parar com essa conversa da direita de pular do barco, tá me enchendo o saco. Mas enfim, e olha só isso daqui, eu achei muito interessante essa colocação da Janaína, porque ela não está do nosso lado. Olha o que ela diz. Para que fique claro, a ação da AGU não defende pessoas em especial, como Cláudio Dantas diz. Leiam a petição, sequer há nomes de indivíduos relacionados a ela.
a AGU solicita que as medidas cautelares processuais penais sejam interpretadas conforme a Constituição. Gente, em 18 páginas não tem o nome de Alan dos Santos, não tem o nome de Bernardo, Luciano Hang, Sara, Otávio Facuri, ninguém. Então como é o interesse particular? Se não tem o nome de ninguém. É só já falando pela liberdade do povo brasileiro. E ele ainda diz, trata-se de iniciativa eminentemente técnica. A interpretação de que a AGU está defendendo interesses privados é equivocada. A discussão, para resumir, é a seguinte: há respaldo jurídico para aplicar como cautelar a retirada de perfis? Pode haver censura prévia como cautelar? A peça é linda, cheguei a me emocionar ao ler. Se admitida, há de ser, vou peticionar para falar como amicus curiae. Não sei como é que fala isso. Vai ser a ação da década. Olha, a Janaína está empolgada. Existem juristas no Brasil. Então, o que eu estou falando? Cada dia que vem passando, até as pessoas que não estão do lado do governo estão começando a ficar contra o STF. Eu acho que a gente está começando a semana com o pé direito. Ou eu estou muito otimista? Eu acho que não. E aí, nosso Carluxo, nosso amado Carlos Bolsonaro, acho que é meu filho favorito, viu? Meu primo aí, queria ser primo de Carlos Bolsonaro. O cara manda bem demais. Vem aqui, ó. Será que veremos, né? Serginho Moro, FHC, Lulinha, Coroné, Marmita, Alicate, Merenda, Ameba parabenizando o presidente pela atitude em relação à liberdade dos brasileiros? Mesmo ele sendo o mais massacrado diariamente nos meios de comunicação e redes sociais, seja por anônimos ou não? Quem mais luta e quer dar liberdade de comunicação para as pessoas do que Bolsonaro? Ele deu direito até dos clubes de futebol transmitirem os jogos, mas a Alcolumbre, Maia falou que vai deixar caducar. Pessoal, você que é torcedor pelo seu time, você tem que lutar para que isso não ocorra. E aí, comentário aqui do Dex interessante, olha o que ele diz, ó. A ADIM que Bolsonaro movimentou é uma vitória. Significa que vai ofrecer o STF? Não vai. Talvez eles até sentem em cima, mas ao menos simbolicamente foi um repúdio que vai gerar repercussão midiática e na imprensa e tostar mais ainda a imagem dos ministros. E isso é sempre importante. Agora, cadê os senadores? Cadê a articulação para movimentar um impeachment inédito de ministro? Será uma vergonha para a instituição do Senado assistir isso em silêncio. Uma coisa assim vergonhosa. Então agora é o momento de alguns senadores brilharem. Quero realmente ver brilharem. Mas é o Alcolumbre, né? E aí, pessoal, sobre a questão do Felipe Neto, tem mais coisas que acho que a gente realmente precisa falar. Mostrei para vocês, só para quem não viu. Ele vai ter uma live aí, agora, quinta-feira, com o Barroso. E aí, vejam só. Uns vídeos sobre o Felipe Neto, eu não vou mostrar o vídeo, obviamente. Um deles quem trouxe foi o Daniel Silveira, deputado, e diz, ó, e com vocês a importância, o jovem na política, estrelando Felipe Neto e Barroso. E aí ele coloca um vídeo de Felipe Neto que ele, tipo assim, ele tá usando assim um palavreado, assim, uma coisa que, não sei, é um comportamento assim bem agressivo, sabe? Utilizando palavras de baixo calão, por aí vai. Palavras que eu me recuso a pronunciar, numa festa, baladeiro. E aí o Rodrigo Constantino pergunta por dilema iluminista, manter a pose do supremo pavão ativista enquanto debate a sério, né? Um rapaz que chega a mudar a cor do cabelo, que às vezes pode até ser confundido com animador de festa, né? Todo mundo sabe aí do passado de Felipe Neto. Felipe Neto também, Rodrigo Constantino compartilha um vídeo dele na época, que ainda chegava a pintar o cabelo, que ele vem fazendo comentários sobre órgãos assim que normalmente a gente tende a cobrir do nosso corpo. Vocês me entendem, né? Pelas roupas íntimas. Então, um negócio assim que eu falo, cara, esse é o cara que vai estar numa live sobre política, importante da política. É algo complicado. Mas não se enganem, pessoal. Não tratem ele como um qualquer, porque o Alan Gani resumiu aqui em 3 atos. Primeiro ato, uma entrevista no Roda Vida. Segundo ato, fez uma coluna no New York Times. Terceiro ato, vai ter uma live com o ministro do STF. A intenção é nítida. Transformar um youtuber infantil e pessoal de adolescentes num mensageiro progressista com áreas de intelectual. O Brasil não parou, a gente vai ter eleições em 2022, 2020, esse ano a gente tem, né? 2024, 2026, 2028, 2030, a cada 2 anos nós temos eleições. E essas pessoas, vocês sabem, né? As pessoas envelhecem, quem é jovem hoje vai poder votar em breve. E parece que o Felipe Neto tem acesso aí, né, a um público bem grande, quase 10 milhões de acessos diários no seu canal. E aí,
Eu achei uma coisa também integrante, quem achou foi a Sophie, aquela lá do início que mostrou as coisas de Moro. Ela fala, rapaz, olha que interessante. Quem já saiu em defesa do Felipe Neto por esses vídeos foi o Diário do Centro do Mundo. Vocês se lembram, há 2 vídeos atrás, que mostra que o Felipe Neto ele fala que ele tem dossiê sobre o pessoal, e o dossiê dele contém prints do pessoal da direita, que foi suspenso, e todos os prints são de datas anteriores ao que aconteceu com a Ayan e o pessoal do MBL. Não tem nada depois de que a Ayan tomou a provisória. Tem nada, ou a preventiva, não lembro. A primeira que ele foi lá. Tem nada. Tudo veio da época que a Ayan estava livre. Desde que a Ayan perdeu a liberdade, por um momento, não existe mais prints. E aí Felipe Neto tá lá de ucranização, e aí eu mostrei pra vocês quantas vezes apareceu a palavra ucranização, e mostrei o quê? Que o Ayan, de muito tempo, falou que já estava voltando para a esquerda, desde outubro do ano passado, dando várias entrevistas para qual jornal? O Diário do Centro do Mundo, que agora está defendendo o Felipe Neto. Interessante, né? E aí você junta com o que Otávio Facuri falou. Mais interessante ainda, né? Só pra gente confabular, não dá pra afirmar nada, óbvio, mas é interessante, parece até uma história, um conto de fada da Disney, né? Mas eu sei que vai terminar com o final feliz. E aí, meus amigos, o Conexão em Política, o Felipe Altamir fez um texto muito interessante, mas muito interessante mesmo, que eu queria aqui ler com vocês algumas coisas e a gente refletir sobre ele. O título é O Silêncio dos Conservadores Gerou o Felipe Neto. E ele fala que sempre que ele escreve qualquer coisa criticando o Felipe Neto, ele fala que diretamente sempre aparece conservadores. Isso também acontece comigo falando, ignorem. Vocês têm que ignorar o Felipe Neto. Não, ele vai desaparecer. Ele fala, ó, como se o silêncio desse um toque especial de mágica, imediatamente o problema fosse neutralizado pelo simples fato de ser omisso. E nada foi mais fácil do que isso. Cara, isso não existe. Sabe, você deixar de falar, ele não vai desaparecer. E ele continua, que Burke já dizia que a calmaria dos bons, né, o silêncio dos bons acaba dando espaço para o pessoal do outro lado, né? Para que o mal logre êxito na sua empreitada, basta o silêncio e a omissão dos bons. Nada poderia ser mais verdadeiro que isso. Átila, Felipe Neto e outros influenciadores de esquerda não desfrutam só de um grande poder orgânico de alcance e uma influência devastadora capaz de corromper a inteligência coletiva de milhares de pessoas, como também contam com grandes patrocinadores. Olha só, apareceu no Roda Viva, aparece no New York Times, você vê lá que foi até compartilhado pelo pessoal da Open Society Foundations, lá do Jorginho Soros, que todo mundo deve conhecer. Então, e poderio econômico suficiente para boicotar o nascimento cultural conservador nas suas empreitadas pela ocupação justa de espaços no debate democrático. Hoje, Felipe Neto é escoltado pelo órgão corporativista da OAB e já dá entrevistas para uma revista de apelo internacional com forte influência sobre todos os países. E olha só, recentemente Felipe Neto ele conseguiu pressionar e coagir a Hotmart para fazer o quê? Para remover todo o conteúdo, em teoria assim, de política, mas que normalmente meio que só deu gancho nas pessoas de direita. O maior dos exemplos foi o pessoal do Brasil Paralelo, que não podem mais agora vender os seus pacotes de curso, aulas e por aí vai, na Hotmart, através de pressão do Felipe Neto. O Felipe Neto também, ele aqui esqueceu, mas ele deu uma visibilidade muito grande para Os Gigantes Não Dormem, que aquele perfil do Twitter ele tenta tirar monetização de sites de direita, pedindo para as empresas não patrocinarem mais, não colocarem mais propagandas. Olha que interessante. E aí diz, né? Aqueles que continuam ignorando o problema vão falhar em anulá-lo e, pior, se tornarão cúmplices, mesmo que sem intenção, do triunfo dos desinformadores descerebrados que temem o crescimento justo de uma direita conservadora, que é o que vem acontecendo. A gente vem ganhando espaço. Substancialmente relevante para influenciar a imaginação moral e política de uma nação. Enquanto muitos da direita se preocupam com inúmeras lives, a esquerda continua ocupando maior parte dos espaços públicos e alienando gerações atuais que herdarão espaços importantes, insuflando esse perverso esquema retroalimentar. Isso aqui é complicado. Eu não acho que a direita fica se preocupando só em fazer live. Eu acho que tem aquele problema da gente conseguir se inserir. É difícil. Não existe ainda um espaço na mídia, uma mídia assim que esteja aberta para contratar realmente. Não, eu estou disposto a contratar pessoas conservadoras e por aí vai. Ao mesmo tempo, eu também entendo que
O formato hoje que os conservadores têm, às vezes é um pouco complicado. Vocês veem aqui, quando eu converso com vocês, eu sempre tento falar assim de uma forma que qualquer pessoa fosse ouvir e não se sentir ofendida. Eu não gosto de ofender ninguém, não gosto de falar palavrões, gosto de tentar ser da forma mais tranquila. Pô, do netinho, a tia do Zap, que eu tanto gosto. Todo mundo poder assistir junto, assim, em família, e falar, pô, cara, eu posso colocar, sei lá, esse vídeo desse menino, que tem um bigodinho engraçado, no meu consultório, na minha clínica, qualquer lugar, tipo assim, ninguém vai se incomodar. Não vai ser algo assim triste, agressivo, por aí vai, na boa. Não tô falando que a direita faz isso, mas falando assim, a gente tem que começar, às vezes, se adaptar ao discurso. Às vezes, vocês podem ver que, cara, não dá pra... Vocês sabem. A gente da direita, às vezes, gosta daquelas mitadas. E mitada, às vezes, é um negócio meio complicado. A gente sabe como é jornal. O pessoal ainda tem muita gente que assim é fechada. É fechada e às vezes os empresários ficam até com medo por causa disso. Mas ainda assim eu não acho que é desculpa, porque daria uma audiência enorme. E das vezes que o pessoal já foi na grande mídia, vocês viram lá, né? O pessoal já foi, por exemplo, o Alan foi com o Flávio Mox lá na Band, foi super de boa. Audiência enorme, totalmente de boa. Então eu acho que se realmente der espaço, a gente iria e ia dar muito certo. E ele diz, continua, né? Já se perguntaram quem contará o que acontece no Brasil atualmente mediante os livros que serão ditos, ou que serão lidos no futuro? E isso é uma coisa interessante também. Quem está escrevendo os livros? A direita, pelo que eu vejo, a gente não vem fazendo isso. Sabe? Os intelectuais da direita, as pessoas que sabem escrever, estão se dedicando muito a notícias, então a gente falta essas peças. Mas eu tenho fé que vão aparecer também. E ele continua falando, né? Está na hora dos conservadores começarem a pensar sobre qual lado da disputa política prevalecerá nos livros de história, que serão lidos no futuro, e apoiar mais iniciativas culturais fortes que vão tentar, né, para tentar educar a imaginação moral de nossa época. Não falo somente das miudezas políticas cotidianas, isso é tudo efêmero e passa, mas falo do espírito da época, do imaginário coletivo que será transpassado por gerações. Se a direita brasileira quer realmente o registro sólido e permanente dos fatos para a geração vindouras, então terá de trabalhar muito mais para além dos memes da internet e das meras inconstâncias políticas habituais. Precisamos dar nome aos bois e combater figuras que destroem o crescimento cultural. Então, vejam só, né? Tem que ter algo assim com um pouco mais de foco. E eu acho que isso aqui também é interessante analisar. E quem vem numa análise bem similar é o Flávio Morgenstern. Parece que os dois combinaram e fazer um texto bem similar. Ele fala que a gente na direita tem que começar a se inspirar no Átila. E não é brincadeira, ele fala, gente, vejam só. A gente tá lidando, né, com os maiores problemas do Brasil. O pessoal da direita, com censura, invasão de poder, corrupção, crimes, sabe? O pessoal na rua. Mas e aí, o que a gente faz? O que a gente faz? No final a gente acaba berrando na rede social. Sabe? Dá em que o que a gente faz? Nossas queixas. E ele fala, a gente faz piadinha, subimos hashtag, a gente fala que o PSOL é uma piada, e ele abre aspas, né? O PSOL, que é uma piada, eles mandam na gente, sabe? Eles mandam você ter voto. E ele fala, né, que tem deputado que fica fazendo print colocando marca d'água. Que ele fala, ó, vocês não são jornalistas, deputados. Atiçam militância para dizer que não vai ficar assim. Gastam tempo batendo tecla com isentões e gente inútil que você nunca viram na vida e vão esquecer da existência no dia seguinte. Ficar debatendo quem nunca, né? Hoje em dia já tem anos que eu não faço isso. Entrar para tentar debater com alguém em qualquer rede social. Isso é completa perda de tempo. E aí o Morgan fala, ó, cara, o Átila não faz isso. O Verdivaldo não faz isso. O Ayano não faz isso de certa forma. Patrícia Campos Melo não faz isso. Inclusive ela acabou de lançar um livro. E assim por diante. O que é que esse pessoal faz? Eles judicializam. E ele não fala que é nem questão de transformar em processo. Mas eles tornam o trabalho dele em alguma coisa assim juridicamente relevante. O Átila, querendo ou não, é da academia, né? Ele pode pegar outras pessoas, publicar artigos e por aí vai. Tenta fazer alguma coisa. Tenta se juntar com pessoas, né, que... Tipo assim, tem espaço no establishment. Barroso, não sei, é um ministro, né? Pô, vai estar fazendo live com o ministro. Nossa, esse cara é ciência por completo. E ele diz, ó, eles já fazem alguma coisa na mídia, já avisando previamente o deputado que é pra todo mundo jogar junto, tocando a bola. É tipo aquelas coincidências que Felipe Neto vai no Roda Viva para falar dos perigos do WhatsApp, Tabata Amaral fala dos perigos do WhatsApp e quer lançar a PL 2630 para controlar a nossa internet.
Aí você vê, rapaz, que coincidência. E você vê que ambos se conhecem há mais de ano, trocam elogio nas redes, já mostrei pra vocês. Ele fala, ó, e nós, os conservadores de direita, que temos coisa realmente de verdade, que a gente está enfrentando problemas sérios, o que é que a gente faz? A gente sobe hashtag quando a gente é censurado e a gente faz meme. Isso é complicado. Isso é complicado. Então ele está falando, galera, o que a gente tem que fazer? A gente tem que profissionalizar o discurso. Falem bonito, até quando for para falar grosso e mandar para aquele lugar. Jornalistas conversem com advogados antes de postar. Deputados conversem com advogados e jornalistas na surdina, sem achar que é para mostrar foto sorrindo no Instagram, para mostrar trabalho. Tracem fios narrativos que gerem processos, CPIs, investigações que possam contar com o apoio do Centrão e dos aproveitadores. Isso também é muito interessante. E ele fala, ó, atuem com grandes nomes acadêmicos, com peso e autoridade, alinhem estética, ética e ação. Eu venho tentando fazer isso. Sei lá, quem me assiste pode ver, pô, do primeiro vídeo pra gente já mudou muita coisa. Eu tento trabalhar uma estética, tentar entregar pra vocês, sei lá, o máximo que eu conseguir, né? O meu microfonezinho, já comprei um microfone melhor desde que começou, uma câmera melhor, colocar uma roupa bacana, sempre tá penteando o cabelo, sabe? Tomo um banho antes pra ficar bonitinho, passo até perfume tento passar. A linha narrativa, cara, isso é muito importante. Vocês veem, eu sempre tento entregar para vocês um material que tem um início, meio e fim, e que por mais que você não lembre de tudo, a gente vai poder chegar no fim e você vai, pô, cara, eu entendi que realmente Sérgio Moro deu pra ruim, Sérgio Moro, sabe, deixou o Brasil de lado. Deixou o Brasil de lado para focar no projeto dele, sabe? Pô, querendo ou não, eu não tenho um livro, mas todas as matérias que eu tenho pelo menos os prints. Se você me perguntar, eu tenho, e por data, né, eu sei o que foi que teve no dia 1º de janeiro, 2, 3, 4, então meio que eu tenho um resumo do meu Brasil que eu acabei contando para vocês. Então eu acho que é uma boa reflexão pra gente assim olhar, né, pô, a direita, cara, eu acho que realmente tá faltando isso. E para fechar o texto do Morgan, ele diz, né, o que é que vocês acham que o Verdivaldo fez quando ele recebeu aquele conteúdo que vazou da Vaza Jato? Ele fez um meme? Vocês acham que o deputado dos PTs, eles fizeram o que? Post com marca d'água, sabe? Coloca lá um post bonito, a mitada com a marca d'água? Não é, cara, sabe? E ele diz, ó, os caras só fizeram uma live vista pela própria militância e contaram piadas sobre bolsonaristas, sem já ter todo o arcabouço jurídico e político e muita gente grande por trás para transformar 2020 em 2020. Essas lives dos caras são 300 pessoas e olha o resultado que os caras têm na vida prática. Os caras realmente estão fazendo uma coisa organizada. Eu, até hoje, eu acho que eu só participei de 2 lives com políticos. Se vocês verem, eu mostrei várias coisas do caso Ayan, que eu falei, cara, olha isso daqui. Foi com uma política até, uma deputada, eu tentei mostrar para ela, convidei aqui no canal, mostrei várias coisas. E a outra, foi convidado para ir no canal do Eduardo, falei sobre essa questão do Sleep Giants, como estava ligado à PL 2630, também falei do pessoal do MBL, e você vê, podia dar alguma coisa, tanto que deu que o Ministério Público foi atrás, mas não foi das minhas dicas, foi lá por causa da thread que o Dex fez, olha o que aconteceu. Então a gente tem que tentar realmente começar a jogar mais sério, a gente tem que começar a cobrar dos deputados disso. Acho que os deputados têm que começar realmente a aprender o que vem acontecendo. E aí, né, ele diz, imagina, pessoal, se fosse a gente que tivesse feito a mesma coisa que o Verdivaldo fez, era capaz de a gente ser preso por falar que está espalhando desinformação, né? E ele fala, né, cara, até se tivesse feito aquela blogueiros de crachá, aquela matéria do Juveninho falando lá dos grupos organizados e por aí vai, cara, o que é dar isso pro nosso lado? E ele termina falando, porque galera, se a gente não fizer nada agora, não vai adiantar ganhar voto para presidência e uns likes, uns elogios em rede social. Na vida prática, a gente tá numa situação complicada. A gente só não tá pior porque a gente tem Bolsonaro. Então depois, a gente quer cobrar do presidente uma ação, quando tá toda a direita, toda confusa. Tá o pessoal mais militante tentando caçar quem tem um pouquinho mais de influência para cancelar, porque a pessoa tá pulando do barco. E aí fica um balaio de gato doido, velho. No final das contas, é que a gente tá conseguindo, gente. Eu quero cada dia mais poder falar para mais pessoas, A gente formar cada vez mais gente, trazer mais pessoas pro nosso lado, mostrar como a direita é legal. Cara, a direita é legal. A direita é interessante, você se diverte, sabe? A gente luta pelos valores que, sei lá, qualquer pessoa normal luta. A gente não tem nada de absurdo. Eu realmente quero cada dia mais conquistar mais público e eu tenho certeza, galera, que a gente, no fim desse processo, a gente vai estar muito feliz com o resultado. E aí, olha só aqui, ó, pessoal vira dor de cabeça para o governo e seus ministros.
entrada aqui foi a Renata, diz, ó, veja o modo operandi eficaz do PSOL contra o governo. Essa matéria resume tudo o que eles têm feito para atrapalhar o presidente. Nunca antes o barulhento PSOL fez tanta oposição e dormiu tão pouco. O partido não tem dado trégua ao governo Bolsonaro. É convocação de ministro no Congresso, ação no Ministério Público, requerimento de informação para o Planalto quase todo dia. Nesse ano, a bancada e o partido já apresentaram 40 representações do Ministério Público Federal contra o presidente, o vice e 10 ministros. Só o PSOL. Os temas variam. Vai de fila do INSS, apologia à ditadura, de promoção de fake news a manifestações e por aí vai. Outras 22 representações foram enviadas ao MP do Distrito Federal. Ou seja, além do Ministério Público Federal, das 40, para o MP do Distrito Federal, foram mais 22. Isso só o PSOL. E o que é que o pessoal do nosso lado vem fazendo? Quando a gente cobra alguma coisa, não estou aqui para me mexer por você. Não, você tem que entender isso, aquilo, outro. A gente não só tá aqui para isso, não sei o quê. Mas na hora de botar uma marca d'água e fazer um print bonitinho, aí todo mundo gosta, né? Aí todo mundo gosta. E aí, olha que interessante, né? Pessoal, a gente falando aí do Fachin, né? Que era ligado ao PT, que proibiu operações. Olha só. Renata, agora o Renatinho. Carta de aniversário, uma mensagem de aniversário, né? Assim, felicitações pro Foro de São Paulo. Sabe quem mandou? Foi o Partido Comunista daquele país lá, vermelhinho. Olhem só, mandou mensagem de feliz aniversário para cultivar as relações com o partido, né? Olha só, mensagem de felicitação de 30 anos de fundação do Foro de São Paulo, do Partido Comunista daquele lugar. Do dia 20 de julho, né? Ao secretário do Foro de São Paulo, por ocasião da celebração do 30º aniversário, blá blá, nós estamos aqui para dar calorosas congratulações. O partidão aqui, né, valoriza a sua amizade tradicional e se coloca à disposição de estender ainda mais a cooperação e o intercâmbio com o Foro. Olha só, o pessoal que está cada dia mais próximo com o Foro. Assim como cultivar as relações com os partidos membros do Foro na nova era. Nova era? Novo normal? Cara, isso aqui tá estranho. Isso aqui tá muito estranho mesmo. E vai, né? Com base nos princípios de respeito, aprendizagem mútua e por aí vai. Desejamos muito sucesso, novos do Foro, e que nossas relações de amizade e cooperação se reforcem constantemente. Rapaz, isso me preocupa, viu? Isso me preocupa demais. Mas enfim, vamos continuar aqui, né? Na parte da política, mostrei para vocês esses dias que o pessoal do PSL falando tá temendo pela Joyce. Nas pesquisas tá com números bem baixos, de 1 a 2%. E aí o pessoal soltou aí meio que uma pesquisa rápida sobre São Paulo. Eu acho que a cidade de São Paulo é uma cidade bem importante, que é o segundo maior PIB do país, sabe? A arrecadação mais alta do país, segunda maior. Só perde pro próprio estado de São Paulo. E, gente, olha esse cenário. A gente tem Bruno Covas, o cara que está agora fazendo o que ele está fazendo, com 32% disparado. Depois dele tem Márcio França, que não é fluxo e cheiro, que tem 15%. E os outros nomes, eu não sei, assim, só me perguntar, tá, e eu voto em quem? Eu falo, cara, tem como, não sei, tem como voltar no poste? Tem como anular as eleições, deixar sem prefeito? Porque, ó, Gilmar Tato, Guilherme Boulos está em 4º lugar. Felipe Sabará do Novo, Matarazzo. Joyce Hasselmann com 1,8. Mamãe Falei e Hortando Silva do Partido Comunista do Brasil. Cara, eu não consigo entender isso aqui. Você vê que tem 23% das pessoas, realmente são os bolsonaristas, que a pesquisa perguntou, mas os 6,2% que não sabem, vai dar o quê? 29,3%. 30%, é os 30%. Fala, cara, eu não sei que eu vou votar, não tenho a mínima ideia. O que é que eu vou fazer de minha vida? Isso aqui tudo, gente, é porque não temos candidatos da direita. Cara, eu não consigo entender isso, eu não consigo entender. E aí, olha só, sem relevância agora, Joyce, ela tá partindo pra receita culinária. Cara, é realmente tentar de tudo pra aparecer. Perdeu todo o público dela. Ela tinha aí 1 milhão de seguidores, mais de 1 milhão no YouTube. Tinha brilhado, conquistado um canal de política e por aí vai. Jogou tudo fora. Ah, Joyce, não aprende. E aí, na parte de comunicação, isso aqui foi engraçado, né? Uma notícia bem rápida. Ontem, mais uma vez, durante uma
transmissão da Globo News, o cara aparece pra falar mal da Globo, né? Falar lá que a Globo é lixo. E aí o repórter diz, eu não consigo, mas não tô conseguindo trabalhar, tava indignado. E o cidadão comum, né? Pra vocês verem. Olha o sentimento da nação com relação à Globo, mas Rodrigo Maia quer deixar caducar a MP do futebol. É uma piada. E aí, meus amigos, essa matéria aqui, pra mim, foi a melhor matéria do final de semana, porque eu aprendi uma palavra que eu adorei, que é despiora. Eu despioro, tu despioras, ele despiora, nós despioramos, vós despiorais, eles despioram. Acho que é assim que conjuga, né? Eu acho que é um verbo. Olha essa matéria da Folha de São Paulo. O bolsonarismo perde, mas Bolsonaro ganha. Militância é podada, auxílios e despiora econômica mantém prestígio mínimo do governo. Aí eu parei assim, li. Auxílios e despiora econômica. Tipo assim, despiora é deixou de piorar, sabe? É deixar de piorar, é menos pior. A economia está menos pior, seria isso é despiorar. Eu falo, cara, aonde a gente vai parar nesse país? Jornal, grande mídia, em teoria assim, um jornalista, nível superior completo, despiora. E aí quando a coisa melhora, despiora. E quando a coisa piora, como é que a gente fala? Desmelhorar e despiorar. Agora a gente vai mudar até as palavras. Tô confuso, mas vocês entenderam. E aí, mas essa matéria é interessante. Essa matéria, além da parte da piada, tem umas coisas sérias. Vou ficar sério aqui agora, porque realmente é a Folha de São Paulo, o jornal que mais já criou problemas com o governo. E olha só, o Supremo tirou do ar contas de bolsonaristas nas redes sociais até a noite de sexta. O Planalto estava quieto. É outro indício de que, se o governo Jair Bolsonaro não está em transformação, faz recuo tático organizado. Não é que recua, é um recuo organizado. A Folha de São Paulo já reconhece que, peraí, o governo agora está mudando a tática de forma organizada, não está na louca. Retira sob a pressão, né? Aí depois eles querem falar que é por causa dos filhos. Bolsonaro se livrou do lavajatismo sem danos maiores. Isso é interessante. A Folha de São Paulo reconhece que Moro foi embora e não gerou nenhum problema para o governo. Sabe? Deu no burro com os burros na água, Sérgio Moro. E diz só, alia-se ao centrão, nada de reação, até agora ou até que um centrista meta a mão no dinheiro. Aí, tá de boa, até porque até agora não teve nada. Sim, o bolsonarismo está vivo no Itamaraty. Olha o que está falando. Quando eles falam de bolsonarismo, eles estão falando, na verdade, do conservadorismo. Bolsonaro é Bolsonaro e bolsonarismo é o que seria a base militante, ideológica do governo Bolsonaro. Então, estou falando que nossas ideias estão no Itamaraty. Ou seja, nas relações internacionais, a Folha de São Paulo reconhece que a pauta ideológica persiste. Na parte da saúde, eles também falam que sim, isso eu não entendi muito bem. E ainda diz que também está sob tutela no meio ambiente e eles falam que ainda pode se disfarçar de reacionarismo discreto na educação. Quando eles falam isso, eles estão querendo falar que na parte da educação, ainda de forma mais acentuada, quase beirando o reacionarismo. Olha que interessante, a mídia está reconhecendo que as pautas ideológicas elas não se perderam. E depois, há perspectivas de conflito, claro. Como a disputa por dinheiro na reforma tributária ou na renda mínima, se algum desses projetos for adiante. Mas no meio deste desastre, Bolsonaro está muito vivo. Muito é advérbio de intensidade. Ele está muito vivo. Não é que Bolsonaro está aí, ele está muito vivo. Foram matérias no final de semana mostrando que Bolsonaro vence em todos os cenários. A Folha de São Paulo falando isso. Vejam só, né? Interessantíssima essa matéria. Interessantíssima. E aí, olha só, o New York Times reconheceu que o Brasil está despiorando. Nossa economia despiora. E recuperação econômica do Brasil mais forte do que esperavam. New York Times, um jornal internacional de oposição. Deu voz aí para o Felipe Neto. Fábio Faria, o New York Times de hoje ressalta a eficiência do governo Bolsonaro durante esse período que a gente vai estar vivendo. O Brasil será um exemplo para o mundo pelo trabalho da área econômica do governo em meio à crise. Segue trecho do New York Times. Vejam só, governo Bolsonaro, né? E o Fábio Faria fala umas coisas assim, a recuperação econômica do Brasil, das profundezas dessa crise, está se mostrando muito mais robusta do que muitos observadores haviam previsto, em grande parte devido às medidas emergenciais do governo, diz o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachida. Em um evento online transmitido na quarta-feira, Sachida diz que todas as previsões para uma queda do PIB de 6,5% ou mais esse ano
terão que ser revisadas. E a queda será muito mais próxima da projeção do governo de menos 4,7%. Vamos em frente, Bolsonaro. Ou seja, está surpreendendo já o pessoal agora. Vai ter que agora refazer os cálculos, porque a gente achou que ia cair muito, mas não vai cair tanto. E vai que, né? Brasileiro adora dar uma inventada. Vai aí que o brasileiro se supera no jeitinho brasileiro e ainda termina o ano no 0-0. Eu não duvido nada. Eu não duvido nada do brasileiro. E aí, ó, matéria antagonista, o cercadinho é ruim para o país e para o presidente. A matéria coloca assim um título meio coisa, mas é interessante também, ó. Acho que aquele cercadinho funcionando diariamente é ruim para o país, para o presidente e para a imprensa. A gente conseguiu em um ano ter praticamente 50 crises de duas palavras, como eu chamo. E a gente só falava durante a semana toda sobre aquelas duas palavras faladas ali. E o que é que eu acho interessante? Você vê que Bolsonaro, ele faz questão de estar com o povo. Faz questão de estar com o povo. E, no final, olhando assim sério, ele recebia algumas coisas interessantes do povo, algumas demandas, mas no fim, gente, ele fazia só uma troca de conversa, dava umas duas palavrinhas, era duas palavrinhas, ficava ali. E quantas crises nós não tivemos por causa daquilo ali? Duas palavras que saiu de um jeito meio bola dividida, que você sabe como é a mídia. Duas palavrinhas. Então, vocês estão vendo, o governo está pensando. E olha nos últimos dias. Vocês têm visto nos últimos dias alguma matéria sobre Bolsonaro disse isso, Bolsonaro disse aquilo outro. Porque esse pessoal, tirado assim, eu não sou nem de direita, nem de esquerda, esse pessoal adora falar que, não, Bolsonaro, assim, o problema é que ele fala muita besteira. Vocês sabem, eles adoram falar isso. Eu não estou vendo nada de Bolsonaro. É aquele recuo tático estratégico. Não é aleatório, ele só estou recuando porque eu sou um frouxo e por aí vai. Não, muito diferente disso. Muito diferente disso. Ó, presta atenção. Presta atenção que o governo tá jogando muito certo. E aí o Fábio Faria de novo, ó. Sobre a mudança no tom de Bolsonaro. Ninguém aguenta a briga todos os dias. E uma coisa interessante que ele diz, ó. Se um governo que não tem o que mostrar, a guerra constante era o melhor dos mundos. Quando um governo tem o que mostrar, sabe, ficar nessa disputa é perda de tempo. A calma faz com que os fatos positivos sejam mostrados. O presidente está vendo isso e é verdade. Gente, quanto mais calmo está o governo, parece que vai surgindo mais e mais notícia boa. Mais e mais notícia boa. E notícias boas, cara, influencia a bolsa de valores. E aí os números sobem, pessoas ganham dinheiro, começam a gastar mais dinheiro. E aí os locais, pô, estão vendendo mais, estou faturando mais, acho que eu vou contratar um funcionário novo. E aí o funcionário novo é contratado, ele pega esse dinheiro, vai no mercadinho, compra uma coisa, um hambúrguer que ele só não tava sem comer hambúrguer, tava comendo só pouco manteiga. Aí agora tá comprando mais, o mercadinho tá arrecadando mais, o mercadinho tá com dinheiro, agora vai comprar um carro novo, comprou um carro novo, já ajudou, sei lá, 1.000 funcionários da fábrica, o cara do motorista da Cegonha, a economia girou, daqui a pouco, pronto, o PIB do Brasil volta a crescer. Tô falando alguma loucura? Rapaz, pega a visão que Bolsonaro tá voando, tá voando. E aí, ó, Carlos Bolsonaro, sobra tempo para notícia boa, mais ações do governo essa semana. Inaugurado, primeira etapa de esgotamento sanitário, entregue 499 moradias em Floriano e outras 100 unidades habitacionais em Buriti dos Lopes, lá no Piauí. Entregue 500 novas moradias no Rio de Janeiro e no PR, acho que é Paraná, né? É Paraná, PA que é Pará. Liberado recursos para a continuidade de obras de saneamento em Natal, obras da barragem de Oitica para acesso de águas no Rio Grande do Norte, no Maranhão, obras de centros comerciais, entrega de kits de proteção e por aí vai, investimento em 4 cidades no Centro-Oeste, objetivando a compra de maquinários, manutenção de vias na área pluvial, incentivos fiscais na Amazônia Legal poderão manter mais de 13 mil postos de trabalho. Em Santo André, São Paulo, recursos destinados para a criação de parque tecnológico, melhoria na iluminação pública, ampliação e reforma de calçadas e construção de ciclovias. Iniciada a recuperação de mais de 50 km de estradas em Caruçá, Bahia. E aí, ó, olha só, mais notícias. Fundo de Investimento Judaico quer investir no semiárido e quer investir em pelo menos um dos projetos. Tudo isso daí é já desdobramento daquela lá transposição do Rio São Francisco. Aí, ó, a informação passada dos investidores é que o aporte total continuaria próximo a 22,4 bilhões de dólares. Gente, meu Deus do céu. Se eu tivesse esse dinheiro, acho que eu não fazia mais nada na minha vida. Só passear pelo mundo. Ia passar o dia na Disney. Não brincando, né? Cara, é dinheiro que ia ser inacreditável. Quanto dinheiro tá envolvido. Você vê aí, ó, em um dos projetos. Cara, é muita coisa. Olha essa daqui, ó. Desenvolvimento do semiárido pode gerar 8 milhões de empregos.
O Girão lá, junto com outros deputados, senadores, eles vão criar aí uma frente, estão chamando aí o Fábio Faria. O cara virou um articulador nato, né? Nosso ministro da Educação. O genro do baú. Parece aí que se pudesse, Silvio Santos não tava pra ser filho. O cara tá mandando bem até o momento. Tá falando aí, pode ter tanta coisa nova, sei lá, 1,6, acho que 1,6 bilhões de hectares que agora dá pra plantar, expandir, por aí vai, questão do São Francisco, de irrigação e por aí vai, que vai ser fazenda da de rodo, pode gerar 8 milhões de empregos, mais pessoas trabalhando, mais carros vendidos e é o Brasil inteiro ganhando. Só um carro é só uma coisa, não é carro, é computador, é celular. É tudo, pessoal, é tudo. A economia funciona assim, ó, é trocando dinheiro. Se todo mundo botar dinheiro na poupança, a economia não gira. A economia não gira. E aí, ó, olha isso daqui. O antagonista lá atrás, falando que Bolsonaro, né, estava agindo de forma privada e por aí vai, blá blá blá. Várias pessoas chamam Bolsonaro de um cara que não respeita as liberdades de expressão e por aí vai. Olha a matéria, olha como o antagonista traz, né? Bolsonaro é recordista em liberação de rádios comunitárias. Entre março e abril deste ano, o Congresso recebeu do presidente autorização para o funcionamento de 440 estações. A quantidade supera as 302 outorgadas do governo Dilma. Bolsonaro é um monte de rádio nova. Aí depois vem o antagonista. O bolsopetismo radiofônico. Aí eles vão reclamar aí, ó, que Bolsonaro está abrindo muitas rádios. Aí o jornal identificou entre os representantes das rádios pessoas que já concorreram, se elegeram para cargo de vereador e prefeito por partido do Centrão, o mais novo aliado de Bolsonaro na condução da nova política. Ou seja, no passado, se Bolsonaro não fazia nada, Bolsonaro não sabe articular. Se agora Bolsonaro negocia com o pessoal do Centrão, agora é a nova política. Nada presta para essa gente. Eles só querem criticar o governo. É só isso que interessa. Sabe? Isso às vezes me estressa, mas tudo bem. E aí, ó, obviamente, a intenção é fazer propaganda do governo e ajudá-lo, especialmente em 2022. Cara, que ajuda que Bolsonaro precisa para 2022? Que ajuda, meu Deus do céu. Rapaz, é inacreditável. É inacreditável isso. É inacreditável. Mas não, aí, ó, tá abrindo um monte de rádio, deixando o pessoal ter, dando aí, ó, licença, mas o cara é contra a liberdade, não deixa as pessoas falarem. E por fim, né, a gente termina nossa foto. E eu peço, Laurinha, dá um sorriso. Mas, gente, essa foto aqui é engraçada. Essa foto aqui é engraçada, tem uma história sobre ela. O pessoal falou, rapaz, por que Laurinha não está rindo nessa foto? E aí, tem um cara lá no Twitter que o pessoal fala que é o cara que decifra as coisas, o Dom Esdras. E aí ele decifrou a foto, ele sabe que Laurinha não está rindo. Se vocês perceberem, tem um suco de melancia na mesa dela. E ela não gosta de melancia. E melancia é verde por fora e vermelha por dentro. Ou seja, é filha mesmo do nosso Jair, né? Então, meus amigos, fico por aqui hoje. Espero que tenham gostado. Dá aquele joinha, compartilhe o vídeo e espero ver vocês em breve. Então, aquele beijo, abraço, tamo juntos e valeu, gente.